A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Jefferson Henrique, falo aqui de São Bernardo do Campo, com muito prazer, mais uma vez estou chegando aqui no nosso canal para falar com vocês a respeito da Palavra de Deus, tá bom? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para receber os conteúdos voltados à Palavra de Deus. Segundo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 8, vamos ao que nos interessa aqui no nosso canal, que é a Palavra de Deus. Vai dizer que em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Queridos e amados irmãos, o cenário que Ló está inserido parece o mesmo cenário em que nós estamos inseridos. Parece a mesma situação. Sodoma e Gomorra vivia o ápice do pecado. O pecado dominava a região de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas daquela região. E aquele pecado, aquela maneira ímpia de viver daquela cidade foi se agravando cada dia mais, e aquilo chega até as narinas de Deus. Deus decide então destruir Sodoma, Deus decide destruir Gomorra. Quando ele decide então destruir Sodoma e destruir Gomorra, ele olha para a cidade. E ele vai ver lá o justo Ló, enfadado, angustiado, vivendo de maneira totalmente oprimido no meio daquela cidade, daquela sociedade devassa e pecadora. Ele era afligido porque ele ouvia e via as injustiças que eram praticadas naquela cidade. Então Deus decide livrar Ló daquela condenação. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós somos influenciados a sermos iguais aos demais. Nós somos influenciados a viver esse padrão de cristianismo imposto pela essa sociedade atual. Essa sociedade corrupta que corrompeu os princípios bíblicos da Palavra de Deus. Essa sociedade que não aceita a palavra, que não aceita trechos da palavra. Eu acho que a melhor expressão é isto. Essa sociedade que não aceita a totalidade da palavra. Porque se negarmos que eles estão com a Bíblia na mão, estamos mentindo. A sociedade está com a Bíblia na mão, pregadores pregando, mas pregam partes, tiram, extraem da Bíblia o que lhes é oportuno, mas não servem a Deus na totalidade desta palavra. E o que eu vejo com isso? Eu vejo cristãos, homens e mulheres de Deus, que têm um chamado de Deus maravilhoso, sendo também levado a corromper-se, acreditando nessas falsas mensagens, nesse falso prazer terreno, temporário e passageiro, e deixando de esperar o prazer máximo, deixando de esperar as bem-aventuranças que cabe ao cristão, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é Ló. Ló, vivendo lá dentro, ele não tinha prazer naquele mundo, ele não tinha prazer naquela cidade. Aquela cidade para ele tornou-se uma cidade de fadiga, de tristeza, de angústia, de pavor, e ele era confrontado o tempo todo com o pecado. E é isso que eu quero dizer para você. Você quer ter paz? Você quer ter paz com uma sociedade que não aceita a palavra? Você quer ter paz com um cristianismo que adere ao carnaval, que adere às festas juninas, às tradições que receberam dos pais? Você quer ser um cristão em consonância ou falando na mesma língua desse falso evangelho? Então você não é Ló. Você não é Ló. Você não é essa pessoa que vive afligido. Agora, o verdadeiro cristão, ele está vivendo uma vida de muita aflição.
O verdadeiro cristão, ele vê e ouve coisas que não queria ver, que não queria ouvir, que não queria presenciar, e às vezes presenciam coisas até mesmo na família em que não queriam passar por isso. Mas eu tenho para você, meu irmão, minha irmã aflita, meu irmão jovem afligido na universidade, você que tem sido afligido na escola, na faculdade, no seu trabalho, pela sua fé, pelo seu comportamento de um verdadeiro cristão, eu tenho para você essa palavra. O Senhor vai nos mostrar aqui, no capítulo 2 do livro de Pedro, segundo Pedro, aqui Deus livrando Ló do meio da sociedade corrupta, o Senhor descendo, enviando anjos para tirar Ló dessa cidade, Ló e sua família. E isso é um sinal que o Senhor vai enviar anjos e vai recolher dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Mas quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser o salvo? É a placa A? É a placa B? Qual igreja que é a salva? A igreja aqui que vai ser salva é a igreja que não conforma com o sistema. É a igreja que não se adere, que não se deixa levar por esse mundo mau. A igreja salva é a igreja que vive nessa terra aflita e afadigada, não acha lugar, não tem prazer nessa terra. É a igreja Ló, é a igreja que habita na terra, porque precisa estar na terra, precisa alimentar, precisa comer, trabalhar, estudar, ir para a faculdade, ir para a universidade, mas não encontra alegria nesta terra, não encontra satisfação nessa terra e vive de maneira aflita. Então o Senhor desce para livrar o justo Ló dessa opressão. O texto ainda nos remete a Noé. O texto nos fala de Noé, que vivia também construindo a arca e zombado, criticado pela sociedade em que ele estava inserido. Meu irmão, minha irmã, não perca os valores, não perca os seus valores, não perca a sua fé que uma vez o Senhor te deu. Não abra mão dos princípios bíblicos. Continue servindo a Deus na tua sinceridade, na simplicidade deste evangelho, porque o Senhor promete enviar anjos para arrebatar uma igreja que vive angustiada, porque o verso 9 vai dizer: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Veja que quando os anjos chegam na casa de Ló, e Ló os abriga, os recebe na sua casa, eles querem entrar na casa de Ló, eles querem entrar, invadir a casa de Ló, possuir os anjos que estavam na casa de Ló. Você não tem recebido, não tem percebido também essa opressão contra a sua casa? Essa sodomia quer invadir a nossa casa, e às vezes essa sodomia tem conseguido invadir pelas redes sociais, tem conseguido invadir pelo rádio, de várias maneiras. A gente vê a pressão querendo atingir os nossos filhos e a nossa família, a nossa casa sendo aí pressionada pelo inimigo para adentrar e tirar aquilo de precioso que está dentro da nossa casa. Mas graças a Deus que os anjos protegeram, os anjos enviados de Deus, o Senhor Deus protegeu então a casa de Ló, e os anjos saíram na frente, feriram de cegueira aqueles homens, e eles cansaram a noite inteira de procurar a porta. Eu creio que o Senhor ainda não vai nos esconder em Sodoma, ainda tem um pouco de tempo para nós vivermos aqui na nossa Sodoma chamada Brasil. Ainda tem um tempo para a igreja ser arrebatada, e durante esse tempo nós vamos ter que ficar vivendo indignados, tristes, às vezes com este mundo, às vezes sofrendo até mesmo dentro da própria família, lutando para que esse pecado, para que esse mal não invada a nossa casa, não invada o nosso lar e não destrua a nossa família. Nós estamos vivendo justamente aquela época. A Bíblia vai falar conosco de Ezequiel capítulo 9, lembra daquele texto? Só para refrescar a nossa memória, capítulo 9 de Ezequiel e o verso 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, olha, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal as testas dos homens que
que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O homem do tinteiro ia passar, o homem vestido de linho, com o tinteiro na mão, marcando os homens que gemem e que sofrem por causa do pecado, das abominações que se cometem na cidade de Jerusalém. Eu vejo isso. O Senhor ainda marca os fiéis. Lembra do livro de Josué, quando os espias vão entrar em Jericó, e eles então conhecem e tem um diálogo com Raabe, e Raabe agora vai colocar um sinal, o fio vermelho ali pendurado pela sua janela. Deus ainda vai marcar a sua geração. Eu vejo que é momento do Senhor marcar os seus escolhidos, do Senhor marcar o seu povo, do Senhor marcar o povo dele, o povo especial, zeloso e de boas obras. E esse povo vai ser preservado de uma condenação que está eminente, que a qualquer hora ela vai acontecer. Como o Senhor livrou esses que tinham sinal na testa, com o sangue, com a tinta vermelha, e depois aqueles que não tinham a marca, velhos, crianças, todos foram mortos, todos, mas quem tinha a marca foi protegido. Segundo Pedro, a mesma coisa, Sodoma e Gomorra prestes a ser destruída, próximo da destruição total de Sodoma, mas o justo Ló e a sua família foi tirado, foi arrancado com a força de Deus, porque os anjos pegam na mão de Ló e da sua família e arrastam, atiram eles de Sodoma. Que o Senhor possa enviar também, aleluia, anjos, servos dele para ajudar alguém da sua família que está precisando. O Senhor vai pegar na mão de você. O nosso Senhor Jesus tem pegado nas nossas mãos nos últimos dias e tem nos sustentado e tem nos arrastado do meio de Sodoma e do meio de Gomorra. Que o Senhor Jesus, com esta breve palavra, possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família e abençoar o teu lar. Deus abençoe. Obrigado. Se você sentir de Deus, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva no canal, e Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos.